Hoje, então, eu vou responder uma dúvida de um de nossos seguidores. Se você acompanha o meu Instagram, né, aqui daniel.scota, eu sempre abro aqui para caixinhas de perguntas, né, abro a caixinha de perguntas. Peço que vocês tragam aqui as perguntas, as dúvidas frequentes de vocês, principalmente dúvidas mais práticas, dúvidas mais técnicas. Certo? E de vez em quando eu pego uma dessas dúvidas e trago aqui para a gente poder conversar, para a gente contextualizar. Né? Porque a gente pega ali literatura, pega uns livros desse aqui, traz o conteúdo, joga aqui o conteúdo, mas porra, aquilo ali fica meio vago. E quando a gente traz para a prática, a gente vê que, como é que eu adapto isso daqui para a minha realidade? Certo? E eu acho que essa é a função de todo profissional. Né? A função de um profissional, a função de um técnico, a função de um engenheiro agrônomo é pegar lá a literatura e transformar aquilo no contexto do produtor rural. O objetivo é esse. A teoria, a técnica, ela é muito importante, mas ela só faz sentido se eu conseguir contextualizar ela com a realidade do produtor rural. Caso contrário, para a gente fica muito vago. Vai fazer sentido somente para a galera lá que está seguindo carreira acadêmica. Então, se eu não conseguir falar a língua do produtor, para a gente, isso daqui não valeu de muita coisa. Ou quando as pessoas te perguntam, Daniel, você tem vontade de seguir carreira acadêmica? Você se considera um cientista? Se considera uma pessoa... Não, cara, eu sou apenas uma pessoa que estudo e tento trazer isso para vocês aqui de forma prática. Trago para a minha realidade, eu sou produtor rural também. Enfim, eu contextualizo e trago para vocês a questão técnica. É esse que é o meu objetivo profissional. E a pergunta do nosso colega ela foi a seguinte, que é relacionada à correção do solo, um dos assuntos mais importantes. Eu citei isso nos meus stories, eu disse o seguinte, olha, se eu pudesse escolher um conteúdo técnico para que todos os produtores rurais tivessem domínio e que fosse fazer a maior diferença possível, seria a correção do solo. Eu acredito fortemente que o domínio de correção do solo, ele é o conhecimento técnico que traz mais resultado a nível de produção e sustentabilidade também no solo, sustentabilidade de produção. Não que os outros assuntos não sejam importantes, todos são importantes, mas correção do solo, na minha concepção, é o conteúdo que você fala, só pode escolher um, correção do solo. Então, você que está aqui me ouvindo agora, se você é técnico, se você é agrônomo, enfim, se você é uma pessoa que vai trabalhar na área, se é estudante principalmente, cara, presta muita atenção. Esse aqui é um dos assuntos que mais vai fazer diferença para quem vai trabalhar diretamente com produção agrícola, independente da área. E a pergunta do nosso colega é essa. Pessoal, eu separei aqui, né, tá aqui no meu computador, diz o seguinte, olha só a pergunta, eu quero que vocês prestem muita atenção. Deficiência de gesso de 0 a 20. Fazer correção com gesso é uma opção ou só serve para 20 a 40 centímetros? Vamos contextualizar. A pergunta dele é a seguinte, olha, eu estou aqui, né, eu peguei minha análise de solo e aparentemente está precisando de gesso, mas na camada de 0 a 20. Vale a pena utilizar o gesso ou o gesso é só para as camadas de 20 a 40 centímetros? Pergunta interessante, pergunta boa, contextualizada, mas eu preciso destrinchar essa pergunta para que vocês entendam ela de forma mais técnica possível. A primeira coisa é a seguinte, ele fala assim, estou com deficiência de gesso de 0 a 20 centímetros. Para por aí. Quando a gente fala em deficiência de gesso, ou seja, eu estou com necessidade de colocar gesso no solo. A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, para que serve o gesso? Qual que é o objetivo de se utilizar o gesso agrícola no solo? Vamos lá. A função principal do gesso é neutralizar o alumínio. Ponto. Então, sim. Função principal, neutralizar o alumínio. Daniel, quer dizer que o gesso só faz isso? Não. Ele acaba, por consequência, disponibilizando cálcio, disponibilizando também o enxofre. Então, enfim, além dessas questões, além de neutralizar alumínio, ele vai disponibilizar enxofre e vai disponibilizar também cálcio, por conta da sua composição. Perfeito, isso daqui está entendido. E aí a gente vai para um segundo ponto. Daniel, ele só vai agir na camada de 20 a 40? E por que a gente fala da camada de 20 a 40 centímetros? Comumente, a gente utiliza ali o gesso como insumo sem necessidade de incorporação. Porque a solubilidade dele, apesar de não ser muito alta, a solubilidade do gesso não é tão alta como as pessoas pensam, ela é maior do que a do calcário. Então, se eu colocar ela superficial, ela vai descer.
principalmente alcançando camadas que o calcário não conseguiria alcançar. O gesso, então, a gente vai conseguir disponibilizar ele na camada de 20 a 40, mas, consequentemente, ele vai passar pela camada de 0 a 20. Ok? Vai passar. E aí, a função dele, nesse processo de neutralizar alumínio, disponibilizar cálcio, disponibilizar enxofre, é melhorar o ambiente radicular em profundidade. Essa daqui que é a função. Tá, beleza. Isso aqui eu acho que agora ficou claro. Daniel, o gesso, então, ele teria a possibilidade de melhorar o pH do solo? O gesso não tem função de melhoria de pH do solo. Tá? Não é o objetivo. E a gente não pode contar que isso vai acontecer. Por uma série de reações, de liberação de hidroxila, como um processo indireto, pode haver melhoria? Pode, mas não quer dizer que o gesso está causando isso de forma direta. Isso aqui é algo que ainda confunde a cabeça das pessoas. Por quê? Porque não é função do gesso melhorar o pH do solo. Tá, mas por que você está falando isso? Porque presta atenção, a pergunta dele foi a seguinte, olha, eu estou com necessidade de gesso de 0 a 20 centímetros. Mas vamos lá. Como você sabe que você está com necessidade de gesso? Bom, pelo objetivo central da gessagem, então eu tenho necessidade de gessagem porque tem alumínio de 0 a 20, certo? Então beleza, então eu precisaria de gesso porque tem alumínio. Porém, o alumínio, quando a gente fala que nós temos alumínio no solo, diretamente, proporcionalmente, o meu pH ele tende a estar ácido. Presta atenção. Solos ácidos tendem a trazer junto com eles alumínio. Então, se eu tenho alumínio no solo, em grande quantidade, camada de 0 a 20 centímetros, meu pH possivelmente está ácido. Em quase 100% das vezes. Pode acontecer um caso esse, mas a gente não pode pegar a exceção e colocar como regra. A gente tem que pegar aquilo que é comum, aquilo que é o normal acontecer. Então, quando você fala assim, olha, o meu solo, ele está com necessidade de gesso, mas por que ele está com necessidade de gesso? De 0 a 20, tá? Não estou falando de 20 a 40. Ah, Daniel, ele está com necessidade de gesso porque ele tem alumínio. Tá, mas ele tem alumínio, então possivelmente o pH está ácido, certo? Certo. Se o pH está ácido, quando eu estou lá, por exemplo, 0 a 20 centímetros, esqueçam a camada inferior, camada de 20 a 40. Se o meu pH está ácido, tá, sei lá, tá 5, 4.8, enfim, não importa, tá ácido, né? Você tem que saber o que é um solo ácido. Se ele está ácido, o manejo correto é com calcário. Porque quando eu corrigir o solo com calcário, meu pH elevar, automaticamente eu vou tender a neutralizar também o alumínio. Então, de 0 a 20 centímetros, o manejo correto é com calcário. E não necessariamente com gesso. Daqui a pouquinho eu vou falar aonde que essas coisas vão se encaixar, tá? Mas eu preciso que você entenda a parte técnica primeiro. Se de 0 a 20 centímetros eu tenho alumínio, automaticamente o solo está ácido. Se ele está ácido, o manejo correto é com calcário. Por quê? Porque com o gesso eu não vou conseguir melhorar o pH do solo. Então, vai ter uma falha. Mas, Daniel, eu poderia só entrar com gesso? Poder, você pode, mas você pode até conseguir neutralizar parte do alumínio, mas não vai resolver a acidez do solo. Então, nesse caso específico, o manejo correto seria o quê? Fazer a calagem 0 a 20 centímetros. Fazer incorporação. É lógico, Daniel, a gente precisa verificar qual que é o tipo de cultura que ele está trabalhando. Se é uma cultura anual, pô, eu ainda não implantei a cultura anual. Tá, beleza. Então, vale a pena estar fazendo a incorporação. Ah, Daniel, é um sistema de plantio direto. Então, não vamos mexer no solo, vai ter que ser superficial e nós temos forma de fazer isso. Daniel, uma cultura perene. Então, também nós não vamos incorporar. Agora, é uma área de implantação. Eu ainda não implantei. A área vou começar a trabalhar nela. Pô, então, eu já vou enfiar calcário no solo. É lógico, quando eu falo enfiar calcário no solo, você tem que entender que é de acordo com a análise de solo, com os níveis adequados, um manejo que não vai alcalinizar o meu solo. E eu já falei isso aqui por diversas vezes, eu sou um grande defensor de altas doses de calcário, tá? Eu defendo a utilização de altas doses de calcário. Na prática, a gente vê que, o resultado é fantástico, né? Eu, principalmente nas minhas áreas de produção, eu sempre trabalho com doses máximas.
chegando ali próximo de 6,5, 6,8. Gosto de trabalhar desse jeito. Bom resultado. Ah, Daniel, mas doses altas de calcário podem disponibilizar micronutriente. Não é assim, galera. É porque o problema de pegar informações isoladas é que a gente acaba esquecendo como que o todo funciona. O cara fala assim, não, eu não vou colocar doses altas de calcário porque eu vou diminuir a disponibilidade de micronutriente. Galera, não é assim. Existe uma curva de absorção de alguns micronutrientes? Sim. Quanto mais você vai chegando próximo de 7, menor a disponibilidade. Mas, cara, é um micronutriente. Significa que a planta precisa em pouca quantidade. Então, mesmo diminuindo a disponibilidade, com o manejo correto, eu consigo disponibilizar micronutrientes nas quantidades que a planta precisa, se eu tiver um bom domínio ali da minha fertilidade do solo. Agora, a elevação do pH para próximo de 6,5, 6,6, 6,8, chegando ali, né? Saturação por base de 70%, 75%, favorece muito a disponibilidade dos macronutrientes. A maior parte deles, né? Lógico, a gente tem uma discrepância aqui com o nitrogênio, mas são maneiras que quem conhece tecnicamente falando consegue, né, ter um jogo de cintura. Então eu vou trabalhar com doses altas. E quando você faz isso, automaticamente, cara, seu pH, né, já deu um pump. Alumínio, já não vai existir alumínio com mais 0,20. Se tiver pouquinho, não vai fazer nem cócegas. E aí você começa a falar assim, bom, então aqui nós temos algumas questões, mas aí é camada de 20 a 40, nós vamos chegar nela, que é a segunda parte da pergunta do nosso colega. E eu quero fazer um contexto aqui para que você entenda isso de forma mais prática possível. Ok? De forma mais prática possível. Presta atenção. Aí, quando a gente fala nesse processo de incorporação, que é o manejo correto, ao invés de colocar o gesso para resolver de 0 a 20 centímetros, tem alguns pontos importantes. Fala, Daniel, se o solo é mais arenoso, o calcário vai conseguir descer mais? Vai. Daniel, se eu tenho ali, talvez, trabalhei com as culturas de cobertura, sistema radicular agressivo, não favoreceria o calcário descer? Favorece. Pode ajudar, né? O sistema radicular tende a criar algumas galerias ali, pode melhorar. Mas, galera, aí a gente já começa a pensar da seguinte forma, em cultura perene, a gente não consegue incorporar, então são manejos que a gente tem que fazer. Culturas anuais, né, tirando aqui o sistema de plantio direto, a melhor coisa que você pode fazer é realmente fazer a incorporação. E aí você vai entrar naquele embate, Daniel, mas aí eu vou ter que ficar revolvendo o solo. Isso não é todo ano. Primeira coisa que é, isso aqui não é todo ano. Se eu for ficar revolvendo o solo ano após ano, realmente você vai acabar com o seu perfil do solo. Agora, de forma estratégica, vou ter que revolver. Mas, Daniel, o fato de revolver o solo, as camadas ali de 0 a 20, não pode trazer algum prejuízo? Galera, pode. Revolver o solo não é a prática mais perfeita possível. Nunca é bom. Deixa eu ver como é que eu explico isso daqui a vocês. Não é positivo, não é positivo o revolvimento. Porém, a incorporação, ela tende a trazer mais benefícios do que o lado negativo de não incorporar. Mas isso não é todos os anos, isso não é a cada 6 meses. Aí você vai olhar e falar assim, mas isso aqui na literatura vai falar que se você incorporar, você pode perfil do solo, a matéria orgânica. Galera, eu sei que é anti-acadêmico o que eu vou dizer a partir de agora. Mas a teoria é uma coisa, a prática é outra. Vai falar isso pro produtor, fala, é o seguinte, cara, vou trazer aqui uma prática conservacionista, nós não vamos revolver o seu solo mais. E nós vamos trabalhar agora com o sistema de plantio direto. O cara vai falar, mas peraí, mas eu não quero trabalhar com o sistema de plantio direto. Não, mas vamos sim, porque a prática... Irmão, a terra é minha. Aí você vai obrigar o produtor rural a trabalhar com o sistema de plantio direto? Isso não faz sentido. É lógico, se o produtor fala, não, cara, quero implantar o sistema de plantio direto, que hoje tem, tá, pessoal, com hortaliças, já, massa, eu me amarro. Quem dera. Isso o cara não quer. Não, a terra é minha. E aí? Não, cara, mas eu vi aqui num livro aqui que se você mexer no solo vai dar merda. Não, cara, não é assim. Não é assim. Não dá pra gente pegar e enfiar a goela abaixo do produtor e falar, não, agora vamos ter que incorporar, não vou incorporar, não vou mexer no seu solo mais, agora... Não é assim, galera. Não é assim. Aí a gente vai ter que colocar na ponta do lápis. O que é mais prejuízo? Agora, aí a gente vai ter que discutir de forma prática. O que é pior? O que é pior? Não mexer no solo, deixar ele ácido, muito ácido,
com pouca disponibilidade de nutriente, e eu tenho que enfiar adubo em cima até para disponibilizar o mínimo, porque a disponibilidade ela é baixíssima. Ou, vamos ter que dar uma quebradinha no solo, vamos ter que dar uma revolvida no solo aqui, não todo ano, mas enfim, vamos tentar fazer de forma intensa uma vez só para não precisar de fazer mais por um longo período, enfiar calcário e fazer uma boa incorporação. O benefício maior é fazer a incorporação do calcário no solo. Eu sei, tem que falar, vai cuspir embaixo. Esse vídeo que agora ele vai ficar no YouTube depois, a galera vai cuspir embaixo, vai bater, vai falar, eu sei, vocês podem falar o que vocês quiserem. Mas, não dá, a gente tá no campo com o produtor, sabe que é assim, Eu vou fazer o quê? Você vai falar, não vou incorporar não, agora... Não dá, galera. Não é assim que as coisas funcionam. Eu vou ter que ver primeiro pro produtor, olha, é o seguinte, ficar incorporando, ficar mexendo no solo é ruim, mas o que a gente pode fazer aqui? Fala, não, tem que entrar com o sistema de plantio direto. Aí o produtor vai olhar para você e falar assim, não, mas eu não quero. E aí? Entende? Então, assim, a gente tem que, às vezes, tirar um pouco a utopia, tirar um pouco, colocar os pés no chão e vir para a realidade. Vir para a realidade. Fala, como é que esses produtores agem? Como que eu vou conseguir, talvez, diminuir o impacto e, ao mesmo tempo, ter um bom resultado? Entende? Então, assim... Isso é algo que a gente tem que discutir, nós vamos ter que discutir, enquanto a gente não traz realmente um corretivo de solo, que realmente eu vou colocar ele de forma superficial, ele realmente vai ter um resultado 100% positivo de 0 a 20. E eu estou falando aqui de 100% positivo mesmo, porque não adianta você falar assim, não, agora a gente está com um corretivo aqui, que com 5 litros a gente coloca em área total, em 1 hectare, que nós vamos corrigir 0 a 20. Mentira, a gente sabe que isso não vai acontecer. Aí você vai ter que trazer resultado técnico, né? A gente vai ter que trazer a prática, nós vamos ter que trazer ali os resultados práticos, cientificamente comprovado. Vai colocar, olha, esse produto realmente tá assim, então a gente começa a parar de fazer. Porque, querendo ou não, a gente precisa produzir, a gente precisa trazer alimento, como é que faz? Entende? Não dá pro cara querer produzir com pH 4.5, 4.7. Como é que o cara produz milho dessa forma? Arroz, feijão, soja... Não dá. Beleza. E aí a gente parte pro outro ponto, tá? Pro outro ponto aqui. Da nossa parte que é assim, tá, mas e na camada de 20 a 40 centímetros? O que a gente faz? Olha só. Vamos lá. Na camada de 20 a 40 centímetros, a gente não vai conseguir incorporar o calcário, certo? Ah, Daniel, mas não existe nenhuma possibilidade? Até que existe, tá? Até que existe. Já tem trabalhos do pessoal incorporando. A galera mata, a galera, né? Tem uma galera aí da... Tem as coisas que eu não posso falar aqui, mas tem uma galera que vai bater pesado. Mas tem a galera já fazendo incorporação com 30 a 40 centímetros. Com aração e gradagem. Vamos ter que fazer, vamos ter que testar, ué. A ciência se constrói testando, né? Ciência se constrói testando. Mas, a princípio, hoje a gente não temos ainda a possibilidade de ter uma boa reação do calcário lá com as camadas bem inferiores. E quando eu falo 20 a 40, mas você tem sistema radicular com 60 centímetros. Ou seja, se a raiz está lá, a gente precisa ter boas condições, melhorar o ambiente radicular. E é aí que vai entrar o gesso. Aqui a gente entra no princípio importante, que é a gessagem. Por quê? Presta atenção. Se através da calagem, mantive lá 0 a 20 centímetros, puxou de bola, consegui fazer a correção, agora eu vou para as camadas inferiores para pelo menos neutralizar o alumínio. Vou resolver o pH? Talvez não, mas eu já dei uma porrada tão forte na camada de 0 a 20 que estando um pouquinho ácido lá embaixo já não vai fazer tanta diferença. Eu vou conseguir contrabalancear, neutralizando o alumínio. Já neutralizei o alumínio, então tá. Porque um dos maiores prejuízos de um solo ácido é o próprio alumínio. Entende? É o próprio alumínio. Então, vou entrar com a gessagem. Só que aí entra um princípio importante. Por quê? Nós temos já diversos trabalhos que eles mostram, que eles comprovam que a ação do gesso ela é muito melhor, não é só um pouquinho melhor, ela é muito melhor depois que a camada de 0 a 20 centímetros já foi corrigida. Então, tecnicamente falando, o ideal é que eu vá fazer a gessagem depois que o calcário já iniciou sua reação.
sei lá, 40 dias, 45, 60, dependendo do PRNT que você utilizou, da quantidade de água, tudo isso daqui influencia, né? Se você utilizou um calcário com PRNT mais alto, acima de 90%, 95%, automaticamente o processo de correção ele já foi um pouco mais acelerado. Se eu utilizei um calcário com um PRNT mais baixo, vai demorar um pouco mais, né? Aí nós entramos também a umidade, porque calcário, calagem sem umidade, né, a gente não tem a reação que a gente precisa. Então, é um processo que eu vou também ter que levar em consideração. Certo? Beleza. E aí que vai entrar a gessagem. Por quê? Eu, corrigi de 0 a 20, entro agora com a gessagem. Pode ser de forma superficial, tá? Deve ser, né, de forma superficial. Área total, tá? O gesso pode colocar em área total sem problema nenhum. E aí nós vamos ter a neutralização do alumínio também em profundidade. E aí sim eu começo a construir um perfil do solo de forma corrigida. E aqui entra outro ponto, né? Pelo menos na minha região, você vai comprar um gesso, né? Um valor, preço muito mais caro que o calcário. Comenta aqui embaixo para mim, fazendo favor, quanto que está aí o gesso na sua região e quanto que está o calcário. Coloca o valor, preço do calcário e preço do gesso. Proporções iguais, ou 25 ou 50 quilos, né? Dependendo de como que é. Coloca o peso, né, do saco aí de calcário de gesso para a gente saber essa proporção. Então, não adianta querer só fazer com gesso, que teoricamente não é o ideal, tá? Não vai ser o ideal. E é assim, então, que eu entendo essa dinâmica, tá? É assim, então, que eu entendo essa dinâmica. Porque a pergunta dele foi essa aqui, ó, deficiência de gesso 0 a 20. Bom, se tem deficiência de gesso é porque tem alumínio, certo? É isso, o objetivo principal é esse. Daniel, mas e o enxofre? Então, você colocando, você fazendo a gessagem, automaticamente você já disponibiliza uma boa quantidade de enxofre. Para a maior parte das culturas tropicais que vão exigir de 20 a 30 quilos por hectare de gesso, de enxofre, o gesso já resolve. Então, show de bola. Vou disponibilizar também calcário. Então, assim, mas você não pode, por exemplo, falar assim, Daniel, eu estou com deficiência de enxofre, vou colocar o gesso para isso. Não. Se não tem alumínio no solo, preste atenção nisso daqui. Se não tem alumínio no solo, aí você precisa de uma análise de solo de 20 a 40 centímetros, tá? Para a gente saber se tem necessidade de gessagem ou não, você precisa verificar a camada de 20 a 40 centímetros, porque tem duas condições que mostram para a gente que há necessidade de gessagem. A primeira delas é o alumínio. Quando o teor de alumínio, e aí eu vou verificar esse teor de alumínio pela saturação por alumínio, e não necessariamente pela quantidade de alumínio. Daniel, ficou meio confuso. É porque, olha só, solos com CTC mais alta tende a ter uma resistência, ter menos toxicidade por alumínio. Por quê? Porque a CTC é grande, né? A CTC é alta. Eu tenho muitas cargas negativas, então o alumínio não interfere tanto. Um solo com CTC mais baixa, automaticamente um pouco de alumínio já vai fazer uma diferença grande. Então, a gente não verifica a necessidade de gessagem pela quantidade total de alumínio, e sim pela saturação por alumínio. E, na verdade, essa saturação por alumínio é na CTC efetiva e não na CTC total. Daniel, está me confundindo. Vou resumir. Pega a sua análise de solo de 20 a 40 centímetros e verifica o M%. É um M minúsculo. É igual, tá lá, M%. Aquilo ali é a saturação por alumínio, né? Isso aqui na camada de 20 a 40 centímetros. Se tiver acima de 30 a 40%, quer dizer que ele está alto. Então, eu preciso entrar com a gessagem. Ou se a quantidade de cálcio estiver muito baixa mesmo na camada de 20 a 40 centímetros. Então, essas são as condições para que eu tenha realmente a necessidade de gessagem. Essa é a condição. Se não for dessa forma, não há, porque, Daniel, não tem alumínio, meu cálcio está bom, mas eu queria colocar para enxofre. Não, essa não é a forma mais inteligente de disponibilizar enxofre. Por quê? Porque se não há necessidade de gessagem, você está aplicando o gesso, você pode ter prejuízos. Já falamos sobre isso aqui antes. Né? O gesso pode trazer prejuízo. Então isso aqui você tem que ficar ligado. Existem formas mais inteligentes, com sulfatos. Ou, por exemplo, quando você vai fazer uma adubação de plantio, por exemplo, você pode optar por um superfosfato simples, que vai ter uma boa porcentagem de enxofre, que para as principais culturas tropicais vai disponibilizar a quantidade de enxofre que a gente precisa. Ou próximo disso, depois você complementa caso não tenha disponibilizado a quantidade total. Entende?
seria a forma mais inteligente. Então, quando ele fala assim, ó, tem necessidade de gesso de 0 a 20, não tem necessidade de gesso de 0 a 20. Tá? A necessidade de gessagem a gente sempre verifica de 20 a 40, porque se há realmente teores altos de alumínio, nós vamos resolver com calcário. Como? Aumentando a saturação por bases, aumentando também o nosso pH. E vocês têm que entender que quando eu aumento a saturação por bases, ou seja, a porcentagem de bases dentro da minha CTC, ou seja, a quantidade de bases lá adsorvida nos colóides, eu diminuo automaticamente o alumínio. Porque é uma questão lógica. Imagina que você tem lá um colóide que ele tenha 100 cargas negativas. Vou colocar o 100 porque é fácil fazer o cálculo aqui, né? Ele tem 100 cargas negativas disponíveis. Quando eu falo que a minha saturação por base é 60%, né, e vamos supor que esses colóides, essas 100 cargas negativas representem a CTC total. Um exemplo, tá? Um supositório aqui. Presta atenção. Vamos supor que a minha saturação por base esteja 60%. Isso significa que 60 cargas negativas estão preenchidas com as bases. Entre elas cálcio, magnésio, potássio e talvez entre um pouquinho de sódio ali também. O restante, as outras 40, estão preenchidas entre hidrogênio e alumínio. Correto? Tá. Então, se eu tenho muito alumínio no solo, vamos supor que a minha saturação por bases esteja 30%. Tá bom. Então, quer dizer que 70% está preenchido com hidrogênio e alumínio. Desses, entre hidrogênio e alumínio, né, que é a acidez mesma, né, que é o que a gente considera de acidez lá dentro da análise de solo, vamos supor, então, que desses 70, sei lá, 40 seja alumínio, 30, 35, 40. Se eu começo a aumentar a minha saturação por base, ou seja, vou saindo de 30, 40, 50, 60, chegando a 70%, automaticamente o hidrogênio e alumínio vai diminuindo. Não dá, porque se só tem 100 cargas negativas, alguém vai ficar de fora. Entende? Então, essa é a função do calcário. Então, você fala assim, eu tenho necessidade de gesso de 0 a 20. Não, você tem necessidade de calcário de 0 a 20. Correto? Mas, pela prática, a gente sabe que na maior parte das vezes, quando isso acontece, quando eu tenho necessidade de calagem, quando a necessidade é alta principalmente, a gente passa a ter necessidade de gessagem também. Mas, tá? Entretanto, para que eu consiga comprovar essa necessidade de gessagem, é preciso verificar uma análise de solo de 20 a 40 centímetros. É por isso que, periodicamente, a gente vai solicitar ao produtor que faça análise de solo de 20 a 40 centímetros. E aí a pessoa pensa, mas eu vou precisar fazer isso todos os anos? Não há necessidade de você fazer todos os anos. Mas, esse ano eu fiz de 0 a 20, não fiz, já tem uns 2, 3 anos, eu nunca fiz de 20 a 40. Faz logo então, faz uma completona, 0 a 20, 20 a 40, coloca também análise física, vamos fazer um pacotão. E aí nós já vamos entrar com porrada, 0 a 20, 20 a 40, calcário, gesso, macumba, vamos fazer o que tiver que ser feito, para corrigir. Porque aí o próximo ano eu já não tenho necessidade de dar essa pancada no solo mais. Talvez eu faça análise de 0 a 20 e vou fazendo só o acompanhamento e vou vendo como que está periodicamente a melhoria do meu solo. Entende? Então, isso daqui é fundamental. Eu não conheço outra prática corretiva, a não ser realmente essa dobradinha de calcário e gesso feito da forma correta. É lógico, eu posso optar por um óxido de cálcio? Pode optar por um óxido de cálcio. Existem vários produtos, mas eu quero que vocês entendam que isso daqui é a base, são os princípios básicos. Não é que você não possa utilizar outros produtos, você pode utilizar outros produtos desde que eles estejam dentro dessa composição. É o caso do óxido de cálcio, como por exemplo eu posso fazer depois uma live só sobre óxido de cálcio, óxido de magnésio, né? Que às vezes vocês têm dúvidas sobre isso aí, que não muda muito o conceito. Eu vou ter um PRNT maior, enfim, uma porcentagem de cálcio maior, mas a dinâmica é essa. Entende? A dinâmica aqui, ela vai ser essa. Então assim, isso daqui é que sempre tem que ficar entendido. É por isso que eu disse antes que se eu pudesse escolher um conteúdo que o produtor, se ele pudesse escolher só um, seria correção de solo. Por quê? Porque eu sei que um solo bem corrigido, mesmo que o solo não esteja tão bem adubado, né? Não esteja tão bem adubado, eu ainda assim vou ter um bom resultado, porque a disponibilidade é alta em solos bem corrigidos, tá? É lógico, sim, correção de solo não há o que se discutir. Doses elevadas de calcário é discutível. Eu sou um defensor, mas é discutível. Você pode falar, não, André, eu sou contra, tá? Até entendo, mas não tem como a gente ser contra a correção de solo. Isso aqui, não é que não é discutível, tem que ser discutido. Dentro de ciência se discute o tempo todo, mas já está comprovado. Isso aqui
tem mais. A gente, principalmente, as ciências agrárias no Brasil já trabalham isso há 50, 60, 70 anos. É quase que centenário esse processo de correção do solo, né? A gente está chegando próximo de um processo centenário de evolução e correção do solo. Por isso que eu disse que entender essa dinâmica ela é tão importante, tá? Ficou alguma dúvida aqui? Ficou alguma dúvida? Deixa eu começar a ver se tem alguma dúvida aqui. Ficou muita dúvida aqui para cima, né? Aqui pelo Instagram, tá? Você que está acompanhando aqui pelo YouTube, se você não segue o meu Instagram ainda, daniel.escota, tá? Todos os dias estou respondendo dúvidas aqui via Instagram, tá? Via Instagram. E é importante que você siga, tá? Para você que está aqui no YouTube também, né? Daqui a pouquinho eu vou estar finalizando aqui no YouTube, eu vou continuar no Instagram, tá? Vou agora responder as dúvidas do Instagram. Só um aviso importante, né? Para você que está no YouTube, que eu vou fechar aqui esse vídeo a partir de agora. Você que tem interesse em se especializar dentro do agro, agora a Agricoline tem o plano de assinaturas que você pode assinar a Agricoline e ter acesso ilimitado a todos os cursos. Todos os cursos. Cursos da área de produção vegetal, produção animal, mercado, carreira, tá? São aí dezenas e dezenas de cursos com diversos professores especialistas na área. Você pode estar tirando suas dúvidas no decorrer de cada curso com os professores, né? Eles respondem de forma rápida e ao término de cada curso você recebe aí o seu certificado de conclusão. O link está embaixo aqui do vídeo. Eu vou me despedindo de você que está aqui no YouTube. Um forte abraço e até a próxima.